Mais um bate-papo aqui na Rádio Laura, dessa vez, olha, uma peça de teatro que quando eu li o release, eu falei assim, ué, mas por que cuidado quando for falar de mim? Fiquei meio assim, eu falei, ué, por quê? Deve ter uma explicação, né? Ninguém ia botar... E aí eu fui lendo gente, o release, eu falei, ô, cara, aí bateu, sabe? Eu falei, eu quero conversar com esses dois. Quero bater um papo com vocês, porque achei muito legal. Carolina Lavigne. Isso. Ricardo Santos. E a peça? Cuidado quando for falar falar de de mim. Por que cuidado quando for falar de mim? Porque essa é uma frase de uma canção da Pitty. E quando eu ouvi essa música, eu guardei essa frase, porque eu já tinha o projeto na cabeça, já estava tentando levantar esse projeto. E eu acho que isso é um alerta mesmo, sabe? E essa palavra cuidado, ela acaba permeando todo o espetáculo inteiro. Né? É uma ameaça. É assim, não só, mas é um alerta de, assim, tenha cuidado quando for falar de mim, né? É mais essa, porque as pessoas ainda estão com o estigma, né, do HIV muito forte. Vamos começar a falar agora sobre isso, porque senão as pessoas não vão entender. Olha só, veja bem. A gente estava conversando aqui antes, e a peça não é uma peça que fala sobre HIV. Não, mas ela... eu acho que uma coisa, a peça ela tem o HIV como uma das temáticas, mas eu acho que é mais sobre o atravessamento das relações de pessoas que vivem e convivem com HIV, do que necessariamente uma peça que fala sobre um vírus. Porque isso não interessava nem a mim nem ao Ricardo, a falar sobre um vírus. Né? Isso, né? Vai no enciclopédia, né? Isso, vai no Google. A gente fala da vida, tá falando antes com você que a gente tem dificuldade até de divulgar, porque, de fato, a peça está em cima das relações que são atravessadas pelo HIV. Mas a gente fala da vida, né? Então, não, é até difícil divulgar. Eu sempre vejo nas notas de imprensa, quando falam, não sei o que, as relações atravessadas pelo HIV, e muita gente se surpreende quando vai ver a peça, né? Inclusive, no último debate, a gente está falando sobre isso. Depois da peça, a gente tem um bate-papo, que é super legal, e a peça, ela surgiu de uma oficina que me convidaram para realizar no Grupo Pela Vida. Ele está fazendo agora 34 anos de existência. A oficina não rolou, né? Não rolou. Não aconteceu. Mas você acha que isso foi bom? Acho que foi, hoje acho que foi. Porque como eu comecei a ir nas reuniões de acolhimento, me inteirar no grupo e conviver ali com as pessoas, eu fui ouvindo muitas histórias. E quando não rolou, eu me perguntei o que eu vou fazer com esse material. E eu achei que era urgente falar sobre isso. Não só pela questão do estigma, né, e do preconceito, da ideia de que a ciência avançou e o estigma não, mas que aquele lugar não... Quando eu fui, me parecia ser um lugar que a gente ia falar muito sobre morte, sobre doença, era um lugar que se falava sobre vida, né, sobre relações. E aí eu fui a uma reunião de acolhimento só num grupo de mulheres. E aí eu escutei umas histórias que eu falei, cara, não tem como não falar sobre isso. Aí eu comecei a entrevistar, né, pessoas que vivem com HIV e convivem com HIV, porque na peça a gente também tem histórias que são relatos de pessoas que não vivem, mas conviveram. E de casais que são diferentes também. Diferentes, que também não que é um termo novo, né? Antes falava assim, soro discordante, hoje em dia a gente fala soro diferente, tudo em nome de diminuir o estigma. E a partir desses relatos eu falei, bom, tenho que fazer alguma coisa com esse material. E aí comecei a ensaiar, veio a pandemia, a gente interrompeu, fizemos online, né, no formato Zoom ainda, que era o que era possível na época. E ainda assim, mesmo no Zoom, eu sentia que o que a gente fala sobre a vida chegava nas pessoas. A ponto de terem pessoas, né, no online que pediam para abrir a câmera e relatavam que viviam com HIV, diziam que viviam há 20 anos, há 30 anos, que não falavam. Durante a peça? No final da peça. Ah, no final. Porque hoje vocês fazem isso, né? Não, porque desde que a gente começou a fazer assim, essa peça, uma das coisas que a gente sempre propõe é sempre ter uma roda de debate no final. Porque eu acho que é uma temática que instiga muito, assim. E tem um lugar na peça também, apesar da peça não ser nada didática, que tem informações que surgem e que a maioria das pessoas que vão ver não sabem dessas informações, entendeu? Por exemplo? Que indetectável não transmite. Ou seja, uma pessoa que está em tratamento do HIV, ela é indetectável porque quando faz o exame, a amostra é tão pequena, tão ínfima, que ela não é capaz de transmitir mais o vírus. Por isso que hoje em dia a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, ela é controlada. Né? Os filhos já não nascem mais com HIV. Desde que tome a medicação. Mas isso tudo é um avanço da ciência, que as pessoas não sabem porque a informação não chega. Mas não chega principalmente porque a gente não fala sobre isso. A gente está falando sobre aqui, e é uma das coisas que a gente fala, na peça inclusive, que a gente fala sobre diabetes, fala sobre Covid, e a gente não fala sobre HIV. Ninguém fala sobre HIV. Mas eu acho que também isso é muito criado por esse estigma do passado e por tudo que fizeram com isso. Então, assim, você pensar hoje em dia em atualizar as informações que a ciência mesmo trouxe, é um dos objetivos também da peça. Mostrar para as pessoas que, tipo, olha, as pessoas que vivem e convivem com HIV vivem normalmente. São saudáveis, não são mais como era... Eu não consigo bater esse papo e não lembrar que era, há anos, uma sentença de morte. E hoje pode ser uma sentença de vida, né? Que é o livro da Márcia Rachid. Você pode aproveitar isso e começar a viver a sua vida. Na verdade, muita gente relata que começou a viver depois que se descobriu o positivo para HIV. A gente também não fala mais sobre positivo. Isso que a gente fala vivendo com HIV. Vivendo então, você fala a ideia, tipo, soro positivo, o portador do vírus, embora portador de vírus seja uma informação técnica, né? Médica, correta. Mas a gente fala vivendo com HIV, porque a gente pensa que tudo que é possível para que se diminua o estigma e o preconceito deve ser feito e entendido. Não só com o vírus, mas a gente percebe com tudo, né? Sim. Essas mudanças que muita gente chama de mimimi, né? Porque hoje em dia é aquilo que a gente sempre fala na peça também, que é um estigma social viver com HIV. Social, né?
Não é mais uma... controlada. Tem várias formas de prevenção hoje, não é só a camisinha, tem a PrEP, tem a PEP, tem a prevenção combinada. Mas essas informações não chegam. Óbvio que a gente vive um governo complicadíssimo desse sentido. Sim, não queria nem saber disso. E a gente pulando. Acho que ainda que a gente pule essa parte, a gente ainda tem um atraso no sentido do estigma. Não, eu me considero uma pessoa informada e eu não sabia disso. Pois é, muita gente fala, eu não sabia que detectável não transmite. Pois Não é, sabia. pois é. Por exemplo, é mais seguro hoje você se relacionar desprotegido com uma pessoa que vive com HIV do que a que não sabe seu diagnóstico. Ah, sim. Porque se a pessoa que vive com HIV não transmite mesmo, é cientificamente provado. A pessoa que está em tratamento não transmite. É mais seguro que você se relacione com uma pessoa assim de forma desprotegida do que com alguém que nem sabe o seu diagnóstico. E muita gente não faz o teste, né, ainda hoje, porque tem medo do resultado. Medo do resultado e continua tendo uma vida social, né? Enfim. E provavelmente, né, desprotegida. A gente tem também várias situações dessa na peça, inclusive essa. E também é importante frisar também, né, que também é muito uma ideia passada, também dessa ideia que você falou agora, né, que é como se as pessoas também, essa ideia do carimbador, né, que surgiu durante muito tempo, que é muito... É a loura do banheiro, exatamente. A loura do banheiro, não existe. Eu nunca vi. Não, ninguém, né? É a criminalização do HIV. E da loura, né, coitada? Sim, não tem nada a ver com isso. E aí... mas eu acho que o mais difícil, que era o que eu pensava muito no início, eu conversava muito com a Carol sobre isso, que é assim, eu procuro fazer do teatro um lugar em que o espectador se identifique com o que ele está vendo. Então, eu já de cara não costumo trabalhar com personagens compostos e coisas muito rebuscadas. Principalmente nesse assunto, eu queria que um assunto que fosse daqui, que fosse uma conversa quase, né? Então, é muito difícil, porque ninguém quer se colocar no lugar de quem vive com HIV. Então, para construir essa dramaturgia, a gente foi buscando memórias, as histórias são cotidianas, e a gente vai buscando memórias que são comuns a todos, né? Então, isso é dito em vários momentos da peça. Eu sempre repito isso, porque eu sempre acho que era um desafio fazer isso, né? Então, por exemplo, na peça a gente tem uns textos que falam, descrevem um lugar. Então, era numa casa de subúrbio, sabe essa casa em que a pessoa tira a janela original e coloca uma janela de alumínio, que nada combina com nada? Era uma casa assim. Isso é uma memória que é para todo mundo. Tem a luz também, né? A luz que batia da sirene da polícia que bate no rosto de vez em quando. Aquele copinho de água que as pessoas colocam com aquela água amarelada para botar a colherzinha do açúcar, do café. E várias coisas. A gente tenta sempre criar essa identificação com o outro. E são histórias, são relatos verdadeiros. São histórias verdadeiras de pessoas que vivem ou convivem com E muito importante também frisar que ninguém morre de HIV por causa da peça, né? Nunca é a causa. Porque o que é, hoje em dia? Se você está em tratamento, você não vai morrer. Então, nem adoecer. Né? Não por isso, talvez você dois por outro motivo. Aí faz parte, né? O boleto chega para todo mundo. O boleto chega para todo mundo, perfeito. Eu acho que tem esse lugar também na peça de sempre também, dessa aproximação que o Ricardo acabou de citar, mas também de alguma forma a gente ir abrindo essa temática para inserir o espectador dentro dela também, sabe? Não ficar uma coisa apartada, do tipo, ó, eu vivo isso daqui, essa é a minha história. Não, são histórias que qualquer pessoa poderia viver. Normalmente são histórias de amor, assim. Eu acho que das 4 histórias que a gente tem... não deem certo, como todas as histórias de amor. Como todas as histórias de amor, maioria. Então, assim, então ela tem esse lugar também de percepção do outro, mas ao mesmo tempo com essa identificação muito, muito presente neles. Assim, né? E na hora do bate-papo, depois da peça, há participação? Muito. A participação. As pessoas participam, principalmente quando falam sobre coisas que não sabiam, passam a saber, mas é muito comum, né, terminar a peça, a gente está falando isso lá fora agora, muita gente chorando. Tem muita gente que chora, porque são histórias que são de fato tocantes, né, e que vão para além do HIV. Então, as pessoas participam. Muita gente me pergunta assim, mas é uma peça pesada? O imaginário é esse, né? Eu falo de HIV. Mas é uma peça pesada? Eu falo, não é pesada, é leve. E eu não queria isso. Eu meio que briguei por isso, porque primeiro que eu não queria falar do vírus, eu queria falar da vida, que é o que me interessa, é o que, né, é o que é por humano, mas eu acho que a peça não poderia ter um caráter ativista no mau sentido, né, no sentido de que eu falaria desse assunto para todo mundo que já é iniciado nesse assunto. Eu queria que isso tudo fosse dito para eu acho que cumpre muito. E acho que o caminho para isso era a vida, era a identificação, era as histórias. E que esse cuidado que eu falei no início, ele vai para além do HIV, inclusive. Eu tenho personagens que são prostitutas, né, policial. Né, mas ao mesmo tempo também não é tipado, não né? Não é uma construção. Tipo, porque o policial é um homem, a prostituta é uma mulher. São as funções que eles exercem na vida, assim, né? São pessoas. Essa pessoa também acaba se colocando no lugar dessas pessoas também. Porque as pessoas também amam, casam, separam, brigam, né? São doentes. Não, e o Ricardo, assim, no início do nosso processo, a gente conversando, né, sobre esses depoimentos e tal, ele sempre vinha com um depoimento de uma mulher trans que viria falar, pra você, como é que é, né? Como é que é conviver e viver com HIV? Ela falou, minha filha, eu acordo, escovo dente, tomo café, eu como, eu namoro, eu voto, eu gosto de chocolate, não gosto de café. Sabe assim, coisas assim muito cotidianas. Natal, Copacabana, que simpatia, hein? Não, e ela sintetizou aquilo. É verdade. Ela falou, eu tô aqui, que é isso? Eu tô aqui ainda, né? Ela fala o que você quiser. Você fala o que você quiser. Ela fala, então tá, eu vou falar. Que é mais uma das coisas da vida, né? Eu acho que quem tá ouvindo a gente agora vai entender mais o cuidado quando for falar de mim. E acho que tem que ter o cuidado mesmo, porque a gente tem já de cara, né, essa ideia negativa, né?
Ou você essa aponta, memória, ou você né? exclui, ou você silencia. E Porque Poxa. é óbvio que viver com HIV não é igual a viver sem. Mas isso não quer dizer que você não pode ser saudável. Sim, não é uma Você opção. aceito, Né? Ah, não é opção. Não é exclusão. Eu quero viver com. Não, é isso, mas também não quero. mas ao mesmo tempo é entender também que a ciência avançou. Avançou e vai Isso é avançar muito mais. importante, porque pra gente tirar esse estigma que a gente tinha. Vocês estão inseridos No nesse. passado. Quer dizer, vocês devem conversar muito sobre isso e né, trabalham. É um trabalho, né? Embora seja diversão. Mas vocês acham que o estigma está longe de acabar? Muito, Muito, né? Muito. muito longe. Porque lá atrás foi muito bombardeado de informação. E agora não. Tem até um documentário muito legal, tá no Netflix já tem um tempo, eu fiquei feliz quando eu vi que ele era um dos mais vistos, chama Cartas para Além dos Muros, que é do André Canto. E ele traça um perfil do início da epidemia até hoje. Então tem uma ponte, né, de tempo que a gente não tem no trato social, porque as pessoas não falam sobre. Ninguém fala. Né? Não, Então, é aquilo, né? Qual a primeira imagem que você pensa, né? De uma pessoa que vive com HIV? Cazuza. Cazuza. Você vai pensar, Cazuza, que, poxa vida, que pena, se tivesse esperando um pouquinho mais, né? Mas é isso, assim, a gente tem uma visão, assim, e é difícil, é um trabalho, assim, de formiguinha, assim, você ir conscientizando as pessoas e tal. As pessoas que vão ao teatro, né, no geral, são pessoas que se interessam por arte e que, de alguma forma, né, têm um desejo por conhecimento, têm um desejo por... A maioria das pessoas que vão não conhecem 90% das informações que são faladas na peça, são informações muito básicas. Não tem algo, sabe? Não tem algo... Não, são coisas E é bom entender, a gente não dá números, estatísticas, não se trata de nada disso, se trata da vida. São relatos e Não é uma aula sobre a vida. Não, mas a gente tem essa palestra hoje, né? E não é nem isso. Está longe de ser isso. Isso eu não queria. Eu queria que fosse alguma coisa que o público se identificasse, atravessasse pelas histórias de vida. E não há um interesse, desculpa te cortar, não há interesse de fazer uma palestra sobre isso? Sobre convivendo com... Mas no final, eu acho que esse bate-papo ele cumpre um pouco também essa função social de informar e etc. Mas eu acho que como é uma obra artística e como são histórias que são atravessadas pelo HIV e não por... Sim, mas eu tô falando isso porque eu tô curiosíssimo, saber mais. Eu queria saber mais, eu queria que as pessoas soubessem mais. Eu acho que a gente tem, hoje né, alguns canais de Instagram e tal, que falam muito sobre isso, Dr. Maravilha, a própria Márcia Rachid, Evandro Manchini. Tem uma galera que fala abertamente Repete sobre pra gente poder seguir-los lá. Vamos lá. Márcia Rachid, que é infectologista, é autora do livro Sentença de Vida. Evandro Manchini, que é ator. Manchini. Ele também está no elenco da peça. Ah, que ótimo. Aliás, tem muita gente, né? São 7. São 7 todos. Hoje em dia é muita gente. Mas eu sou mestre nisso. Ele é rei de fazer peça. Então a culpa é dele. É verdade, eu acho que até um dia reduzido visto Jura? o que o Ricardo faz. 18. Trabalho de 18. E quem mais pode ajudar a gente aí? Dr. Maravilha. Dr. Maravilha. Um perfil legal para seguir. E a Rede Jovem, que é uma rede de jovens que convivem com HIV. O Grupo Pela Vida, que tem os 34 anos de existência também. Está fundado pelo Herbert Daniel também. Pela Márcia Rachid. Então a gente tem esses lugares. Eu acho que tem uma coisa importante nesse processo do cuidado, que é poder falar sem... Não tem uma militância nisso. Eu digo militância no sentido de que a gente não é um espetáculo panfletário, não está no grau da performance. Ele fala para todo mundo. Ele não é uma peça-palestra, não tem nada contra a peça-palestra, mas eu acho que ele está mais no teatro, no lugar do teatro. Ele tem um outro pensamento, sabe? Ele tem todo um cuidado mesmo, essa palavra permeia toda a peça. A Márcia Rachid é a assessora técnica da peça, e ela sempre fala isso, né? Desse cuidado que existe em cada sentido. A gente tem o Jordan Lessa em vídeo, né, na peça, que é um homem trans, guarda municipal, já dei spoiler. Mas é a primeira cena, não vive com HIV, mas ele também, eu não vou contar tudo, mas ele também tem uma revelação a fazer, em que a gente também não sabe, a gente também fica espantado, fala, não sabia disso, isso me surpreende, e esse lugar de me surpreender positivamente com as coisas, e não de maneira a ter medo disso, é que eu acho que é um ganho, e é uma coisa que a gente queria que acontecesse. As pessoas se surpreendessem, que pessoas que vivem com HIV, ou não, elas... Estamos aí, estamos, né, trabalhando, acho que tantas pessoas que vivem... todo mundo está na vida. Ou não, A vida atravessa todo mundo, né? E a gente também tem uma ideia também nisso, eu acho que o cuidado também fez com que a gente pensasse nisso, que a gente não trabalha com culpa. Não existe culpa, né? Mesmo quando numa história alguém infecta alguém, a gente não fala contamina, a gente fala infecta, porque é um vírus, o que contamina é água, lixo, a gente é infectado, né? E mesmo quando um infecta o outro, não se trata de culpa. Tem uma frase que eu acho bem emblemática que a gente fala na peça, que é muito comum, porque dos anos 90 para cá a gente tem a feminização do vírus, que é, a gente fala de maneira irônica. Só para entender que são mais mulheres. Que quando as mulheres começam a entrar nas estatísticas, né, do HIV, que o amor imuniza. É uma pergunta, o amor imuniza? Porque na maior parte das relações que a gente abandona os métodos de prevenção quando se casa, quando se ama. E o louco de falar sobre HIV é tão assim, né, um lugar quase um tabu tão grande, quase não, um tabu tão grande, que quando eu falo, por exemplo, né, em rodas de amigos, no meu próprio Instagram, automaticamente já me perguntam, você vive com HIV? Você tem HIV? Você tem HIV? Eu falo, gente, que loucura, eu tô falando. E qualquer outra temática
minoritária, no geral, se eu falo, ninguém me pergunta isso. Se eu levanto uma bandeira LGBTQIA+, ninguém me pergunta isso. Sim. Se eu levanto qualquer outra bandeira, ninguém me pergunta isso. Mas agora, quando eu falo sobre HIV, é assim, e aquele olhar assustado ou com quase uma pena, assim, de você, sabe? Isso é lá atrás, vem lá de trás. Eu Vem lá de tenho trás. um tempinho, encontrei com uma atriz que eu não conhecia, né? Me apresentaram e tal. Aí falou, essa Ricardo e tal, da peça lá. Da peça da AIDS. Aí eu falei, tô achando que você precisa lá ver. Vai lá ver. Porque também tem isso, ninguém morre de AIDS, ninguém tem AIDS, né? Não chega a isso. Então, assim, isso é muito E não quer dizer que isso não aconteça hoje, tá? Isso, Ainda acontece. Acho que também é por falta de informação, por falta de Mas informação. tudo é informação. engraçado. Mas eu acho que essa ideia da culpa também é legal a gente voltar nisso. Quando a gente fala do jovem, também tem esse assunto, né? Os jovens hoje se infectam porque eles não viveram o que a gente viveu atrás na loucura da pandemia. E é uma fala até da Márcia Astis no filme do Eduardo Canto. André. Que ela fala, os jovens se infectam porque eles são jovens. Porque eles são... Faz parte da juventude de se aventurar de uma forma mais... Então não existe culpa nisso. E não é importante pensar em culpa, porque senão você adoece de culpa, né? Não é isso. E assim, a gente tem que entender que o silêncio mata e adoece. E não é legal o silêncio nesse sentido. As pessoas são silenciadas, são apontadas, ainda são demitidas dos trabalhos, ainda não são aceitas, não são aceitas. E milhões de casos de sorofobia também, né? A sorofobia que é bom entender, que é crime, previsto em lei. Você revelar a sorologia de alguém sem a permissão dela, ou revelar de modo a diminuir, a causar algum mal de alguma forma, ou não empregar, ou não deixar estudar, ou qualquer crime previsto em lei. É importante a gente entender que não tem só avanço científico. Ou usar como um próprio ataque, né? Também, né? Ou para diminuir, né? Mas isso é muito simples. Eu vou logo atacar você pela informação que eu tenho lá no passado. Não consigo ver hoje a síndrome, né? Sem lembrar do passado. Porque todo mundo corria de quem corria, mas assim, você nem apertava a mão, nem dava beijo. Você está na mesma cadeira. Eu acho que hoje isso é bem curioso isso aí, essa questão da sorofobia como um ataque, porque às vezes ela vem de pessoas informadas. Então é uma maneira de ofender, né? Assim como outras formas de falar. Isso. É tudo parte do ser humano. Com certeza, o ser humano, isso não é um problema. Mas é uma coisa também, claro que permeia aí, passa pela educação, mas também passa muito pelo conhecimento, né? As pessoas não têm. Não tem. Não estou defendendo, mas acho que passa também não. Mas eu acho que existe uma diferença entre, por exemplo, você não ter um conhecimento e você, de alguma forma, por ser desinformado, cometer algum tipo de deslize, e você olhar para uma pessoa que vive com HIV e vai falar, você é idética. Tem um que tem uma crueldade, um estigma, que é pra ferir. Agora tu pegou pesado. Isso existe. Isso não é um fato... E muitos relatos que a gente recebe, assim, muitas situações que são assim. Eu mesmo vivi isso. Você é pobre, né? Você é pobre. Você é rico. Mas você entende que entre você falar, chamar alguém de idético e chamar alguém de pobre, tem uma diferença, né? Assim, tem uma coisa muito grave nisso, né? Além do desrespeito, de ser uma ignorância. Você estava falando que você viveu... Eu vivi isso. E, curiosamente, depois desse processo já do cuidado, né? Em março. Um ano e pouquinho isso. E foi a primeira vez em muito tempo, né? E eu fiquei muito assustado com aquilo. De tudo que eu ouvi, talvez essa parte tenha me ferido mais, né? E não à toa. Mas isso ainda existe. É importante a gente entender que sorofobia é crime. E as pessoas têm que entender isso. Assim como racismo é crime, homofobia é crime, e sorofobia também é crime. Mas é querer muito que a pessoa saiba o que é sorofobia também. Porque em relação ao HIV, as pessoas são muito desinformadas. Eu prefiro não saber, né? Não tem nada a ver comigo isso. Não tem nada a ver comigo, né? Não é isso. Acho que passa por isso. Tem um pouco isso. Não é a gente. Isso não vai acontecer comigo. É a doença do outro, né? Não vai acontecer comigo. Porque a peça do Ronaldo, né? Chama a doença do outro. E ele, ainda na peça, é uma peça no performance e tal. E ele convida as pessoas a repetirem a palavra AIDS, porque ninguém fala. Então vamos falar de novo, AIDS, porque as pessoas não falam. É o câncer, né? Lembra que não falava? Não falava, aquela doença. Aquela doença, não posso falar dessa maldita, aquela, né? Mas a ideia mesmo da peça era trazer para o humano, para aquilo que você reconhece, para aquilo que você se identifica, que você olha e vê como coisas que você também poderia viver, se atravessar, independente se você é enfermeira, como tem na peça, se é polícia, se é prostituta. E também, nossa, voltando para o nosso processo artístico também, né, que eram muitos relatos, muitas histórias pessoais maravilhosas, assim, tipo, uma que era pelo surfista, que, tipo, que não necessariamente é o que a gente diz, né, ela é atravessada pelo HIV, são histórias de vida, né, e assim, eram tantas histórias, mas tantas histórias, né, que desde do momento que eu fui pra lá, e o Ricardo já tem esse projeto há muito tempo. Eu chego 2, 3 anos depois que ele já começa essa pesquisa. Então, assim, chega pra mim, né, como autora, muitas histórias, um processo também que a gente descobriu muita coisa na cena, né, meu processo escrevendo e o processo do Ricardo também dirigindo, a gente descobriu muito no momento do ensaio, né, não tinha nada muito programado, assim, não, a gente vai chegar, eu vou fazer um texto assim, a peça vai ser assim, assado. A gente foi meio que descobrindo, construindo, porque esses relatos também eram muito vivos, né, são relatos pessoais, pessoas, né, que viveram. Deve ter ficado lá de fora, não? Muitos. Esse mesmo da Trans não entrou. Né? Aquela fala que anda de ônibus que vota e tal. Muitos não entraram. Então, muitas histórias incríveis. E algumas que eu até levei, porque quando eu escutei a primeira vez, eu ficava preso na imagem. Não era nem na história, era a imagem.
né? Não vou dar spoiler. Não. Já deu um. Acho que não entraram. Já deu um. É só vale várias um. histórias assim, que são muito... que dá pena, né? De não estar ali, porque Sim. tem muitas coisas. Mas acho que de alguma forma, mesmo elas não entrando todas essas histórias, todo o processo é atravessado por esse... Por esse... Por muitas. Parabéns pela trabalho. coragem, parabéns por falar sobre, parabéns por tocar no assunto. Cuidado quando for falar de mim, é muito bom. Cuidado quando for falar de mim, é muito bom. Né? Aí é da Pitty, na verdade. Não, mas A aí... gente só captura... Ela sabe disso? Eu mandei no Instagram pra ela, Porque- nunca ninguém respondeu. Deve achar máximo, né? Acho que Com adoraria, certeza. adoraria que ela Eu fosse. adoraria se eu tivesse feito alguma coisa assim e você tivesse aproveitado, eu adoraria. É porque é uma frase de uma música, né? Não é um título de Não, uma e a música. Pitty, né? Eu acho que é Me Adora, a música? Me Adora. Me Adora. O nome da música é Me Adora. Porque você, eu sei, conheço a música. É, Eu gosto muito da Pitty. Vai até quando? 23 de junho. Bom, vai até quando? Estamos falando de uma peça agora, né? A peça vai até 23 de junho, quinta e sexta, no Teatro Nosso Teatro Gil. Gil. Às 8 horas. Copacabana, graças a Deus, 8 horas, muito legal. Parabéns. Obrigada. Carol Lavigne, Isso. Ricardo Santos. Santos. Muito legal a gente bater um papo aqui com a escritora, né? Você escreveu e ele dirigiu. E quem tá na peça? Quem tá no palco? 7 atores. Vamos lá, quem lembra? Vamos, Cuidado pra é. não esquecer ninguém, senão vai dar Vamos briga. lá. Nina Reis. Menina da Costa Reis. Nina da Costa Reis. Laura Araújo. Araújo. Thaía Couto. Wilson Reis. Maurício Lima. Juraci Oliveira. Vini Teixeira. Mas a gente tem alguns substitutos, porque a gente tem problemas de Tem que ter, agenda. tem que Então ter. a gente ainda tem o Vitor Santana E o e Evandro. Evandro Manchini. Muito É isso. bem, todo mundo anotado aqui. Muito obrigado. Foi mais um bate-papo aqui na Rádio Laura. Obrigado, sucesso na peça e vamos lá. Obrigado.